coloquei em tela foi o que eu já citei para vocês. É um texto muito importante para a gente falar sobre liderança cristã, porque é onde Cristo fala de planejamento, que é Lucas 14, 28 a 33. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí você vê planejamento, você vê que é necessário raciocínio. Muitas vezes a pessoa entra para o âmbito assim da fé e ela pensa que a fé é loucura. Ela pensa que a fé é não medir as consequências, que a fé é agir somente movido pelos sentimentos e não pela razão. E quando Cristo nos confronta com essa palavra, nós vemos um aspecto totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que certas pessoas acham. Fé não é loucura, fé não é um tiro no escuro. A fé é um relacionamento, é um meio pelo qual você entra em contato com Deus, no âmbito da fé, né? Porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E outro texto importante sobre fé é Hebreus capítulo 11, né? Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé é um mecanismo, vou colocar assim, através do qual você se relaciona com o sobrenatural, tá? Mas ela não é inconsequência, ela não é loucura, ela não é um salto no escuro, ela não é esse tipo de atitudes impensadas. Mas sim, ela é uma forma pela qual você se relaciona com Deus, sente a presença de Deus, dialoga com Deus, ouve Deus, as orientações de Deus, e continua mantendo o seu nível de racionalidade. Só que agora a sua razão não é uma razão puramente humana, puramente carnal, animal. A sua razão está submetida agora a Cristo por meio da fé. Então você sabe as decisões que você precisa tomar e você reflete acerca delas. Só que você submete a Cristo. Então você pensa, raciocina, como Cristo colocou, calcula, né, planeja, né, projeta um futuro, tá certo? Que você quer vivenciar, que você quer alcançar, mas você submete a Cristo. Você ora, coloca aos pés do Senhor, ouve, né, é sensível à voz de Deus, orientando muitas vezes, alterando algumas coisas, né, acrescentando algumas coisas, trazendo mais orientações. Então você busca esse recurso espiritual. A fé não é algo que vem tirar da sua vida a razão, mas é algo que vem acrescentar um outro âmbito espiritual. Por isso que Paulo fala que o homem espiritual a tudo discerne, mas de ninguém é discernido. A tudo discerne porque ele tem não somente o âmbito da razão humana, mas também o âmbito espiritual, no qual, sensível à voz do Espírito, ele recebe outras informações. Ele tem informações que muitas vezes as pessoas não têm. Então o Espírito Santo de Deus, se ele é sensível ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus o alerta em relação a certos riscos. O Espírito Santo de Deus pode trazer um sonho, falar com você através de um sonho, falar com você através de uma pregação, falar com você através de um hino, falar audivelmente, que nem alguns irmãos já tiveram experiência de ouvir a voz de Deus audivelmente. Tá certo? Então, ele tem N maneiras de se comunicar com você. Você estando atento, você tem um up, você tem um acréscimo, tá certo? Tem um plus, algo que é além da mera racionalidade. Então, é algo que não vem tirar a sua razão, e sim acrescentar a ela. Tá certo? É algo, um mecanismo a mais para a sua tomada de decisão. E aí, quando a gente fala de organização, olhando para esse texto, você vê que, de hipótese alguma, Jesus se posicionou contra a organização. Pelo contrário, foi ele que orientou as pessoas a calcularem, a organizarem, a pensarem, a estabelecerem estratégias. Então, você tem que estabelecer estratégia. Agora, a diferença é, um ímpio, ele vai naquela mesma estratégia até a sua própria destruição. A estratégia errada, e ele insiste nela até se autodestruir.
Uma pessoa que serve a Deus, ele estabelece estratégia, mas ele submete a Cristo. Ele submete a Espírito Santo de Deus. Então ele põe em prática, mas se aquilo estiver errado, o Espírito Santo de Deus vai o orientar para outra situação. Muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus ele cria barreiras e dificuldades que nós olhamos para elas e pensamos que Deus nos abandonou. Nossa, mas quanta situação me atrapalhando, me travando o caminho. Só que muitas das vezes aqueles empecilhos foram colocados por Deus. Porque aquilo que você planejou está totalmente errado. E você tem que perceber esse erro e mudar a sua trajetória. E é onde Deus coloca aqueles empecilhos. Você não entende no momento, você se irrita, você se frustra, mas quando passa adiante, você olha para aquilo que você deixou de fazer, você fala, graças a Deus que eu não fiz aquilo. Graças a Deus que eu não tomei aquela decisão. Graças a Deus que eu não comprei, que eu não fiz, que eu não viajei, que eu não firmei aquela parceria, que eu não fiz aquela sociedade. Por quê? Porque eu ia me arrebentar. E Deus me deu livramento. Então, onde você vê, não é tirando de você algumas características de racionalidade, de planejamento, de estratégia. Não, é acrescentando. Para que você, além de ter racionalidade, planejamento e estratégia, você tenha esta comunicação da parte de Deus para que isso seja bem sucedido. Para que isso seja para a glória de Deus e seja para o seu próprio sucesso. Organização diz aqui, ó. Até coloquei ali, ó, algumas palavras desse... Quem conhece aqui a Arte da Guerra de Sun Tzu? Então, tem esse livro que está circulando bastante aí entre nós, né? Muitas pessoas que lidam com o mundo empresarial leem esse conteúdo e é interessante. Então, independentemente do conteúdo de modo geral, essa frase dele está coerente, está correta. Veja só, a organização é algo que faz parte do cuidado humano. O homem, por natureza, é um ser organizado, uns mais, outros menos. Entretanto, a pessoa que ocupa cargo de liderança precisa exercer esse atributo de maneira equilibrada, pois sem esse procedimento não há como um dirigente progredir em qualquer negócio que empreenda. E aí você tem essas frases aí de Sun Tzu, dizendo, ó, comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Muito bem. A segunda frase, quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem disciplinados, o resultado será o caos e a desorganização absoluta. Então temos aí umas frases que parecem até um tanto óbvias, né? Mas que na verdade externam essa realidade na qual você não pode obter resultado de sucesso se todo o trabalho não foi bem feito. Então, muitas das vezes a pessoa reclama no final das contas, em que ela sofre um grande prejuízo, e olha para Deus e pergunta, Senhor, mas cadê a tua bênção, cadê a tua misericórdia, cadê a vitória, né? Cadê o cumprimento da tua palavra? E na verdade, a questão é você olhar para trás e ver o encadeamento de erros, a falta de organização, a falta de planejamento, né? A falta de dedicação no que está fazendo, a falta de projeção para o futuro. Quando a pessoa chega a certa idade da vida, ela tem que começar a projetar o futuro, a carreira, a formação, né? As condições financeiras para a aquisição de uma casa, para a manutenção da sua família. Então a pessoa vai passando, vai chegando lá na frente, não planejou tudo isso antecipadamente. Quando às vezes passa por um grave acidente, ou tem uma crise financeira no mundo, ou quaisquer outras situações que venham atrapalhar sua caminhada, a pessoa vai reclamar do que ela não fez. Ela vai reclamar de não ter aquilo para o qual ela não trabalhou para ter. Então, falta de organização, falta de antecipação. Você pensar, eu tenho que fazer isso agora para no futuro ter esse resultado. E é onde você vê tanto a questão que ele colocou aqui, de organização, quanto a questão da frase que foi colocada aí, né? E aí as duas são importantes para nós, tanto uma aqui com relação à forma responsável ou irresponsável de lidar com o grupo, ou lidar com a sua própria vida, e ali a questão central que é não necessariamente o volume de você ter muito ou ter pouco, mas a efetividade de você fazer de uma forma caprichosa ou desdenhosa, né? Você fazer de uma forma dedicada ou relapsa. Então quando você tem, mesmo que um grupo é pequeno, mas é muito bem organizado e funciona sincronizadamente,
ele é efetivo. Uma igreja pequena, poucos membros, poucas pessoas, mas as pessoas unidas e bem organizadas, ela consegue cumprir todo o trabalho. Sempre tem pregação, sempre tem ensino, sempre tem louvor, tem o evangelismo. A igreja vai crescendo, mesmo que não cresça com toda a velocidade que as pessoas querem que cresça, mas ela cresce, tá certo? Agora você tem uma mega igreja, enorme, só que assim, você não consegue comunicar de uma forma correta com as pessoas. Você não delega as pessoas certas para funções certas. Você deixa a coisa correr, né? Aquele laissez-faire, né? Ao extremo. Então deixa, você simplesmente cuida aqui não, vou cuidar da pregação, vou pregar aqui minha 1 hora, e o resto, não, eu mandei fulano, mandei ciclano, mandei beltrano, deixa que eles se viram. Só que você não acompanha para saber se a coisa está sendo feita. Então o que acontece? Daqui a pouco é intriga que surge, é disse-me-disse, é brigaiada, é desunião, é gente puxando o tapete do outro, é tesoura voadora, é não sei o quê. E daqui a pouco quando você vê a igreja esvaziando, sai a família tal, saiu a família tal, saiu o irmão tal, o que está acontecendo? O diabo está me atacando? Não, meu irmão, nem precisou. Você não administrou, você não cuidou, você não antecipou os problemas, você não planejou, não organizou, não chamou as pessoas para a conversa, não expôs a ela uma estratégia clara de trabalho, não resolveu conflitos entre elas, a coisa se degringolou de uma certa forma que ficou irreversível. Aí o que acontece? Ou Deus tira você e põe uma pessoa competente que queira fazer alguma coisa séria, correta, ou de fato essa igreja aí vai encerrar, vai fechar as portas, como tem outras igrejas que encerram, que fecham a porta. Por quê? Faltou ali uma organização, faltou levar a sério o que está fazendo. E é onde Cristo falou, o cara começa a construir a torre, não calculou se ele tem o dinheiro suficiente para adquirir materiais e contratar mão de obra. Vai fazendo. Daqui a pouco chegou um certo momento, a conta esvaziou, falta ainda tanto tijolos, argamassa, cimento, ferro, os pedreiros já estão atrasados de salário, começando a ir embora. Aí o negócio ficou lá pela metade. As pessoas vão passar e vão olhar. É irresponsável. Né? Começou a construir, está largado aí a chuva vem, começa a apodrecer a ferragem, começa a estragar tudo. O engenheiro está aqui, ó. Só perguntar para ele. Né? Começa a estragar, daqui a pouco o negócio, aquilo que foi feito, já não presta mais. Tem que desfazer para fazer de novo. Isso chama-se falta de organização. Então, muitas das vezes, a pessoa pensa em reclamar de Deus acerca de certas coisas, sendo que, na verdade, a culpa é totalmente dela. A culpa é totalmente da sua falta de organização, da sua falta de comprometimento, compromisso. Excesso de organização, coloquei logo abaixo ali, eu vou ler para vocês. Ó. Pensamentos excessivos, obsessões, que levam a comportamentos repetitivos, compulsões. O transtorno, coloquei aqui, ó, o transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por pensamentos e medos irracionais, obsessões, que levam a comportamentos compulsivos. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, costuma se concentrar em temas como o medo de germes ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira específica. Os sintomas geralmente começam de modo gradual e variam ao longo da vida. O tratamento inclui psicoterapia, medicamentos ou ambos. Então, tá aí, peguei essa nota aí sobre transtorno obsessivo compulsivo, para falar disso aqui, ó, excesso de organização pode prejudicar. Estamos falando de organização, a necessidade de se organizar, de projetar, de fazer planos, de estudar esses planos, de comunicar corretamente, de compartilhar corretamente, tá certo? Para que as pessoas saibam o que é esperado delas, saibam como executar suas tarefas, tá certo? Então estamos falando disso, a liderança que é muito clara nisso. Agora por outro lado, o outro lado da moeda, né? Se a liderança ela começa a desequilibrar essa organização, de modo que não apenas é necessário que as coisas sejam feitas, é necessário que as coisas sejam feitas do jeito que ela quer que sejam feitas. E é onde entra outro lado da moeda, outra questão. Você que está liderando, você vai delegar as pessoas. Você não pode fazer tudo sozinho. Como Moisés, né, à frente do povo, liderando o povo, tá certo? Julgando as causas,
do povo, e passando de manhã, madrugada até a noite, julgando. Do jeito que ele julgava, não, a pessoa agrediu o outro, feriu, a pessoa roubou a outra. Julgava lá com o filho, não, a outra roubou a galinha da outra, roubou a panela, não, roubou um chinelo. Desde as questões mais importantes, né, mais urgentes, até as picuinhas. Não, fulano e tal, xingou o outro. A pessoa vai se desgastar de uma tal maneira com picuinhas que ela não vai ter disposição, energia para tratar das coisas principais. Então o que ele precisa fazer? Jétro explicou para ele, delega 72 anciãos para ser colocado sobre eles, o espírito que estava sobre Moisés. Olha só, característica do Antigo Testamento, né? O espírito é dado sob medida. Então, o espírito que estava sobre Moisés foi dado deste espírito, desta unção, foi dado a 72 anciãos, para juntamente com ele sustentar o fardo do julgamento, do juízo, julgar as causas do povo. Agora você tem 72 cortes para as quais os casos podem ser levados. E aí eles vão compartilhar o fardo com Moisés. Agora o que acontece? Essas pessoas têm suas próprias características. Então Moisés, né, tanto Moisés como outros líderes que estão presentes aí hoje na igreja, na atualidade, o que o líder deve exigir dos liderados? Que ele cumpra responsavelmente suas tarefas, que elas sejam de fato atendidas, que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Mas o que o líder não pode e não consegue exigir das pessoas? Que as pessoas façam as coisas como ele faz, que é onde entra o transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, a pessoa não apenas quer que aquilo seja executado, ela quer que seja feita com aquela exata maneira de se fazer, que é onde você vê a pessoa, como foi abordado aí, medo, né, irracional, compulsões, obsessões, medo de bactéria. A pessoa toda hora, tudo bem que lavar a mão ainda mais hoje, né? Com essa pandemia, se tornou algo muito importante. Mas a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ele vive numa esfera de medo. Não é simplesmente uma preocupação, não é simplesmente uma prevenção, mas sim é um medo destruidor, é um medo bloqueador, é um medo que impede a sua ação. Não consegue pegar na mão da outra pessoa, porque medo das bactérias. Aí lava a mão constantemente, durante todo o dia. Não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue se aproximar das pessoas. Por quê? É um medo bloqueador. O medo, se a gente for olhar de uma forma mais racional, o medo é muito útil. O medo é muito útil na vida de todo mundo. Pense numa pessoa, na medida certa. Pense numa pessoa que não tem medo de nada. Uma criança ingênua, por exemplo, pega num inseto, pega num bicho perigoso, põe a mão numa grade, num cachorro está latindo. É uma pessoa ingênua, ela não sabe as consequências, ela não sabe o risco que ela corre. Então ela se expõe constantemente a riscos. Então uma pessoa que não tem nenhum medo é uma pessoa autodestrutiva. Uma pessoa que tem um medo em excesso também é uma pessoa autodestrutiva pelo bloqueio. Ela se bloqueia de toda ação, se bloqueia de toda atitude. Então, onde nós temos que ver? Tem que haver organização, tem que haver racionalidade, tem que haver projetos, só que esses projetos têm que ser colocados aos pés de Cristo e ele tem que ser executado, não de uma forma milimétrica, como eu acho que tem que ser, mas sim, tem que ser atendido a demanda necessária para que ele seja feito. Então, a pessoa que vai trabalhar junto com você, ela não é uma cópia de você, ela não é um clone. Então, ela vai fazer aquilo que é necessário ser feito, mas não do jeito que você acha que tem que ser feito. Ela vai fazer do jeito que ela consegue. Ela vai fazer do jeito que ela entende. Agora, tem que alcançar aquele resultado. Tem que ser feito de uma forma correta. Então, o líder tem que procurar sempre se atentar a isso. Se por acaso ele está sendo excessivo nessa sua cobrança. Porque se ele está passando da medida, é uma manifestação de transtornos assim, de excesso de organização. É algo assim que vai inviabilizar o prosseguimento do trabalho. Como você vê, por exemplo, alguns líderes na igreja, trazendo para o nosso contexto, né? Você tem, por exemplo, um pastor que está empenhado em ver o crescimento da igreja, ver o crescimento das pessoas, só que assim, a sua dedicação
se tornou um tanto obsessiva, se tornou assim um tanto obstinada, essa obstinação. Então a pessoa tem que ter uma ganância na medida certa de crescer, uma ganância positiva, vamos colocar assim. Não, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero ser melhor do que ontem. Muito bem, isso é positivo. Só que quando ele está disposto a fazer o que for preciso para isso, aí se torna obsessivo. Porque muitas vezes ele vai passar por cima de pessoas, vai ferir pessoas, vai magoar pessoas. Então, muitas das vezes, aquele resultado que você quer alcançar, ele vai ser alcançado, mas não na hora e no momento que você quer que ele seja. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue acompanhar seu ritmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter a compreensão de que ela primeiro precisa desenvolver para então atender aquela demanda. Agora, muitas das vezes, o pastor, o que ele faz? Não, eu quero que seja feito desse jeito. Então, quando as pessoas não conseguem atender aquilo que ele quer, da maneira como ele acha que tem que ser feito, ele bloqueia as pessoas. Só ele prega, só ele canta, só ele ministra, só ele dirige, só ele se dirige às pessoas, só ele. Por quê? Porque ele acredita que se ele delegar a outra pessoa, ela vai fazer tudo errado. E quando raramente ele delega, às vezes ele não está ali, ele foi para outro lugar, foi viajar, aí alguém vai ter uma oportunidade, você vê que a pessoa faz e às vezes faz até melhor. Por quê? Porque ele ficou focado obsessivamente naquela coisa de que a forma como ele faz é a única maneira de ser feita.